Olá, irmãos, graça e paz seja convosco. Esse título aqui que eu coloquei, ele parece ser um tanto chamativo, mas verdadeiramente foi o que aconteceu. Poderia a esposa de Ló ter se salvado? Poderia. E pasme com isso. O culpado da salvação da esposa de Ló foi o próprio Ló. Acompanhe comigo o vídeo e eu vou falar para vocês isso no decorrer do estudo. O tema de hoje é as más decisões de Ló. E essas decisões que ele tomou acarretou em vários danos para a sua família especificamente. Quando Ló, a princípio, sai do vínculo com seu tio, a gente sabe, irmãos, que ele deveria ter respeitado, como aqui diz o autor da lição, inclusive isso é confirmado pelo que fala Ellen White no seu livro Patriarcas e Profetas, ele não deveria ter tomado uma decisão arbitrária, demonstrando mais preocupação com a sua vida, embora a Bíblia fale que aquela terra ela era irrigada, era fértil, era como um jardim do Senhor, e até compara com o Egito, né? Quando chega a descrever que a cidade de Sodoma era como que uma terra do Egito, uma vez que o Egito, aqui no capítulo 13 de Gênesis, é descrito nesse episódio como uma terra que se tinha bastante cuidado, e a gente percebe que de fato era assim. Olha só, capítulo 13, o verso 10 diz assim: Então Ló ergueu os olhos, observe só, os olhos, e observou toda a planície do Jordão, que era toda irrigada, era como um jardim do Senhor, bem semelhante ao que parece aqui o Éden, podemos dizer, como as férteis terras do Egito. Olha só, a terra como era do Egito, uma vez que o rio Nilo trazia bastante conforto a nível de agricultura naquela época, aqui era assim comparada à cidade de Sodoma e Gomorra. Embora era abençoada com tantas ricas bênçãos, infelizmente não souberam fazer bom uso daquilo que lhe era concedido. E atente a essa expressão, Ló colocou os seus olhos lá. E aí você faz uma comparação com o que a esposa de Ló fez no final. Ela olhou, sabe? E o olhar aqui, irmãos, não é simplesmente passar a vista. É olhar com desejo, olhar com cobiça, semelhante ao olhar da esposa de Ló para as coisas que ela deixou lá. E ainda por cima, os filhos que ali estavam também. Mas vamos continuar aqui. Eu vou tentar ser breve, mas eu preciso ser bem prático aqui, bem objetivo com o tema de hoje. A lição chega a descrever, irmãos, que a tristeza, né, da falta de consideração e de respeito de Ló com o seu tio fez com que ele se separasse. E há uma possibilidade de que a sua esposa também tenha acarretado na influência para que ambos se separassem. Há um livro também chamado Mensagem aos Jovens, que nesse aspecto chega a descrever que Ló, a sua mãe, quer dizer, sua esposa, perdão, com os seus filhos, ela teve tamanho apreço que ela não quis deixá-los a ponto de se preocupar mais com filhos do que a sua própria salvação. Lembre-se que Jesus disse assim: aquele que não deixar pai ou mãe, filho ou filha, por amor de mim, não é digno de mim. Eu já cheguei a mencionar em outros estudos, eu amo meu filho. Abaixo de Deus, ele é a pessoa mais importante da minha vida até então. Mas se caso, quando ele tiver maior, e porventura ele quiser viver uma vida contrária, que Deus o livre que isso não aconteça, eu irei respeitar com tristeza a sua decisão. Mas eu não irei comungar com a sua vida, uma vez que iria aceitar de bom grado as suas decisões. Ele vai pagar o preço em relação a isso, se porventura, mas o meu amor a Deus, ele não deve estar abaixo do meu amor para com meu filho. Irei orar por ele, interceder por ele, assim como Abraão fez. Irmãos, Abraão intercedeu por pessoas ímpias, de fato. Quando ele começa a falar com Deus ali e ele vai subtraindo, você poderia, porventura, destruir a terra por causa de 50 pessoas? E ele vai reduzindo 45, 40, 30, 20 e, por final, chega a 10. Agora, quando ele chega a 10 pessoas, Deus descreve com muita paciência: não destruirei por amor dos 10. Automaticamente, quando aquilo acontece, irmãos, Deus se ausenta da presença ali com Abraão, e então Abraão se volta. Eu não sei, não é descrito quantos filhos tinha Ló e a sua esposa. A gente só vê ali duas filhas, mas ele tinha filhos também. E o texto sagrado, quando fala em relação a isso, tem mais alguém na sua casa, teus filhos, aí fala tuas filhas e fala dos genros também. Automaticamente, os filhos de Ló, infelizmente, preferiram ficar ali. Me permita, agora vamos levantar, porque me veio aqui à mente um texto
que está no livro Mensagem ao Jovem. Eu deveria separar para vocês isso aqui, mas não separei. Mas deixa-me eu fazer aqui a leitura desse livro na página 419. Eu sei que aqui tem algo, irmãos, sobre isso, e eu quero ler com vocês. Na página 419, diz assim, ó: Ló escolheu Sodoma como residência. Os seus bens foram destruídos. Morreu parte de seus filhos na destruição da ímpia cidade. A esposa se transformou em uma estátua à beira do caminho. Então aqui nós entendemos que parte dos seus filhos morreram. Quantos eram, nós não sabemos. Talvez tivessem sido a quantidade até maior do que a das filhas, de uma vez que falam das duas ali. Mas sabe uma coisa que me chama a atenção? E aqui eu quero dizer para vocês. Quais foram as más decisões de Ló? Primeiro, decidir escolher separar-se do seu tio. Há uma possibilidade, uma possibilidade, na verdade, de que a esposa tenha também acarretado nessa influência, uma vez que ela se demonstrava ser irreligiosa. Então, assim, se de fato isso acontecer, a gente começa a perceber um certo desencadear da situação até então. Ló escolheu aquele lugar, conheceu sobre a impiedade de Sodoma. Vocês se lembram que quando Abraão vai lá e contra o rei também de Elão, e aí ele acaba destruindo as cidades que estavam vivendo como inimigas de Ló, e para resgatar Ló de lá, ele acaba dando a cidade de Sodoma uma evidência de que Deus lhes tinha poupado daquela vez. Ellen chega a descrever, irmãos, que quando Abraão teve lá em Sodoma, ele deu uma prova viva do cuidado de Deus. Eles não eram inocentes, viviam uma impiedade terrível. Há um comentário que chega a descrever que ali havia incesto, pedofilia, tudo que você imaginar de promiscuidade. É tanto que a palavra sodomia, de onde vem de Sodoma, é toda a prática de sexo ilícita. Além de carnificina, ociosidade, e quando o texto de Ezequiel fala sobre ele, fala sobre a nação, ela chega a descrever assim, uma cidade cheia de ociosidade. Sabe, irmãos, viver na inatividade é uma maldição. Que saibamos, na verdade, que uma vida com trabalho é uma vida com produtividade. E viver uma vida, sabe, sem fazer nada, é uma vida de extremo perigo. Foi isso que aconteceu com Davi, lembra? Ele não foi para a guerra, ficou em seu palácio e ao ir ao terraço visitar, dar uma passeada no terraço, observou a esposa de Urias que ali estava tomando banho. E por estar com a sua mente despreocupada, sem atividade, olhou ela com outros olhos, de maneira que a cobiçou, adulterou e em seguida matou, mentiu, e aí Davi fez uma série de coisas. Tudo por causa da ociosidade, que saibamos que isso é um pecado terrível diante de Deus e um malefício diante de seus filhos. Continuando aqui, irmãos, indo para o fechamento, quando Abraão, depois que ele intercede, sai, então a gente dá para entender que a quantidade de justos ali era menor do que 10. Não sabemos, como eu falei, a quantidade de filhos que Ló tinha, mas uma parte dos filhos foram destruídas, porque as suas filhas foram poupadas. E uma coisa que agora, para fazer o fechamento, diz o seguinte: se porventura Deus não tivesse, através dos anjos, puxado Ló de lá, provavelmente ele teria ficado. E aí você para e pensa, poxa, por que Deus não fez isso com os outros? Não havia uma impiedade amadurecida no coração de Ló. Ele era incrédulo e, de certa forma, com algumas questões. Por isso que o tema da lição é as más decisões de Ló. Se por acaso, irmãos, e aí eu quero dizer para vocês, Ló tivesse decidido a sair de lá, a sua esposa, como diz o tema da lição de hoje, que eu coloquei aqui no título, teria sido poupada. Se ele tivesse sido determinado com as palavras do anjo quando conversou, mas ele saiu triste de lá, desapontado, e ao a esposa olhar aquilo, automaticamente gerou em seu coração incredulidade. Sabe, um só pecador destrói muitos bens. Eu tenho, irmãos, que ser uma influência extremamente positiva. Primeiramente no meu lar, segundo, com os meus parentes e aonde quer que eu estiver. Nunca ser uma influência negativa. Nunca mostrar que eu, sendo cristão, vivo muito cabisbaixo, triste. Que testemunho darei eu ao Senhor dessa forma? Mostrando que simplesmente parece que Deus se esqueceu de mim. Olha só, uma certa vez, eu vou dizer isso para vocês com vergonha, mas eu vou falar porque eu não poderia deixar de dizê-lo. Eu estava uma certa vez muito inquieto e preocupado. Chegou um vendedor
Olha, esse vendedor, irmãos, ele era extremamente desonesto. Isso faz mais ou menos mais de 20 anos. E nessa situação, eu mostrando para ele que estava tristonho, ele chegou para mim e falou assim: Abel, você é um cristão, você não deve ficar desse jeito. Você tem a Deus, deixa isso para mim, que não sou religioso, que eu não pratico nenhuma religiosidade, que eu não leio a Bíblia, mas você não. Você não deve se comportar dessa forma. Irmãos, aquilo foi um tapa na minha cara. Minha mãe ainda era viva, quando eu falei para ela, ela falou assim: tá vendo, meu filho? Bem feito para você. Você não está dando bom testemunho. E aqui, Ló teve uma influência muito forte, não só com Abraão, mas com os anjos que o visitaram. E ainda assim, saiu tristonho, desapontado pela possibilidade de perder o que tinha para perder. E ainda assim, não pela possibilidade, né, pela certeza da perda, mas ele sai de lá dessa forma. Deus chega para ele e fala assim: enquanto vocês estiverem aqui, eu nada poderei fazer, ou seja, vocês são a causa de eu poupar essa nação ímpia. Assim será também na volta de Cristo. Mas antes de eu falar essa parte final, deixa eu ler para vocês aqui o que a Ellen White fala sobre isso. Olha só, o capítulo é A Destruição de Sodoma, na página 162. Ela diz assim: se o próprio Ló não houvesse manifestado hesitação em obedecer à advertência do anjo, antes, se ele tivesse ansiosamente fugido para as montanhas, sem uma palavra de insistência ou súplica, sua esposa teria também podido escapar. A influência de seu exemplo tê-la-ia salvo do pecado, que selou a sua sorte. Mas a hesitação e demora dele fizeram com que a sua esposa considerasse levianamente a advertência divina. Ao mesmo tempo em que seu corpo estava sobre a planície, o coração se apegava a Sodoma e ela pereceu com a mesma. Rebelara-se contra Deus porque seus juízos envolviam ruína às posses e os seus filhos, posto que tão grandemente favorecida ao ser chamada ímpia a cidade, ela entendeu que era tratada severamente, porque a riqueza que tinha levado anos para acumular devia ser deixado agora à destruição. Em vez de aceitar com gratidão o livramento, presunçosamente olhou para trás. Lembre-se de Ló, olhou para as terras de Sodoma e então se apreciou dela, o olhar dela foi com o mesmo sentido. Desejando a vida daqueles que haviam rejeitado a advertência divina, seu pecado mostrou-se ser ela indigna da vida, por cuja preservação tão pouca gratidão sentira. Eu tenho, irmãos, que ter muito cuidado com a minha influência para os outros. A resistência de Ló, isso foi uma má decisão, e essa má decisão causou a perdição de sua esposa, os seus filhos. Se ele tivesse sido determinado e fosse uma coluna e baluarte da verdade, vamos sair daqui, o Senhor nos falou, não vamos ficar, a cidade será destruída, Deus quer nos poupar e por sua misericórdia quer nos tirar daqui, mesmo sendo tão incrédulo de certa forma. Então os anjos tiraram de lá e eles foram salvos. A cidade de fato foi destruída. E a pergunta que eu faço para vocês é: as nossas decisões caracterizam que nós estamos firmados numa assim diz o Senhor? Nós podemos dizer que a sua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho? Os bens que aqui adquirimos não servem para nós acumularmos tesouros nesta terra, a fim de nos comprometer para o tesouro eterno que Deus quer nos dar? Reflita com essas perguntas e reveja o seu conceito de opções em vida em cada dia. Você é um patriarca, é o líder do seu lar. Você é uma pessoa que é o sacerdote. Que influência você exerce na sua casa diante de Deus? Deus observa tudo. O texto sagrado fala que Deus desceu para olhar aquela terra e ver como ela estava. Deus faz isso conosco também. Deus desce para ver a nossa condição. Embora Deus seja onipresente, a linguagem aqui é metafórica, deve ser entendida como Deus se empenha em intervir em nossa vida. E eu peço a você, quando Deus observar as nossas vidas, Ele as observe e saiba que o nosso coração está focado no tesouro celestial. Que Deus nos abençoe, irmãos, e que as más decisões de Ló não sejam um eco para as nossas decisões erradas também, mas que ao saber desse conhecimento do que aconteceu com ele, possamos optar, estar fundamentados na rocha eterna, que é nosso Salvador Jesus Cristo. Oremos ao Senhor. Querido Pai Celestial, obrigado, Senhor, por essa experiência que lemos aqui. Porém, essa experiência
temos a gratidão de poder tomar o conhecimento, somos, infelizmente, acometidos por tristeza, por saber que a esposa de Ló poderia ter se salvado se o seu esposo não fosse incrédulo a tal ponto de resistir para com os santos mandamentos do Senhor. A palavra de ordem era: saia dessa terra, e ele ficou lá. Assim, Senhor, quando nós fomos persuadidos pelo Teu Espírito a rever nossos conceitos e tomarmos uma decisão fundamentada no assim diz o Senhor, que possamos fazê-lo sem titubear, sem fraquejar, sem esmorecer, sem resistência, mas que possamos, Senhor, decidir com firmeza, baseado em Tua palavra. Dá-nos a Tua paz, Senhor, perdoa nossos pecados e obrigado pela Tua palavra a nós neste dia. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus muito te abençoe, que Ele conceda a você a sua graça e seu cuidado nesse dia e que você, em Cristo Jesus, tome boas decisões para a honra e glória do seu nome. Curta nossos vídeos, se inscreva, compartilhe. Se você achou interessante o assunto de hoje, divulgue na sua igreja, bote no grupo de escola sabatina, faça com que nós possamos crescer, porque assim fazendo, estamos também fazendo uma obra para o Senhor. Deus abençoe vocês e tenham um ótimo dia.